No meu já está live. Também. Ok. Bem, começo. Bom, boa noite, sejam bem-vindos. Hoje é 26 de outubro de 2013, tal como combinado e anunciado antes para vocês. Estamos começando nossa transmissão ao vivo e online às 8 horas e 32 minutos. Esse debate, ele intitula-se História Digital, Ensino, Pesquisa e Divulgação. Esse evento é promovido pela Ampul Rio e pela rede social Café História. Como o título indica, o objetivo é compartilhar algumas experiências e algumas reflexões de alguns colegas sobre os usos das ferramentas digitais, tanto na pesquisa quanto no ensino e na divulgação do trabalho do historiador. Entre nossos debatedores estão Bruno Leal, que é fundador do Café História e doutorando em História Social pela UFRJ. Olá, gente. Obrigado, Flávio, pela apresentação. Boa noite a todos. Em seguida, apresento a vocês a Lise Cedrez, professora do Instituto de História da UFRJ, que também está conosco nesse encontro. Muito obrigada, Flávio. Boa noite a todo mundo que ficou essa hora para ver a gente falar de história digital. E, por fim, a professora Keila Greenberg, que é do Departamento de História da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio. Boa noite, gente. É uma felicidade estar aqui. Espero que a gente tenha um ótimo debate. Meu nome é Flávio Erler, estou na presidência da Ampul do Rio de Janeiro e serei mediador desse debate. Como vocês sabem, esse debate ele é ao vivo pela internet e deverá ter uma duração em torno de 1 hora. Né? Você que está nos assistindo, poderá fazer as perguntas para os debatedores. Essas perguntas elas terão que ser feitas a partir do site do Café História, né, no formulário que tem na página do site do Café História. Uma recomendação importante para os internautas que estão nos assistindo. Primeiro é que a gente recomenda que vocês usem fone de ouvido, vai facilitar muito a audição. Em segundo, é bom que vocês interrompam os downloads que vocês tiverem ativos, porque também vai facilitar na qualidade da transmissão. Nós teremos as apresentações, vou apresentar para vocês a ordem do programa. Primeiro, teremos as apresentações que vão em sequência, em 10 minutos cada expositor. Começaremos pela professora Lise Cedrez, depois pela Keila Greenberg e, por fim, pelo Bruno. Passo agora bom, em seguida, é importante que vocês saibam, teremos 3 rodadas de perguntas. As perguntas já estão chegando, eu faço alguma seleção das perguntas que vocês estão encaminhando e apresento uma para cada debatedor. Eles respondem, em seguida a gente vai para o segundo bloco e depois o terceiro.
sem mais, eu passo para a rápida apresentação da fala da professora Lise Cedrez. A Lise, ela vai um pouco apresentar a sua experiência aqui sobre história digital, destacando 3 aspectos. Primeiro, o uso das fontes, em seguida, o trabalho colaborativo e por fim, a apresentação dos resultados da pesquisa. Lise, a palavra está contigo. Obrigada, Flávio. E um pouco, eu estou convivendo com história digital já há bastante tempo. O que é complicado um pouco é a gente saber o que é história digital. Para o pesquisador de história, é uma coisa maravilhosa e um desafio em vários sentidos. A primeira coisa que mudou muito nessa história digital é o acesso às fontes, né? O que é história digital? Um pouco a ideia de digitalizar o passado. E você tem várias iniciativas, um monte de iniciativas em todo o mundo, em que fontes primárias começam a se tornar cada vez mais acessíveis pela internet. O engraçado é que para a maior parte dos nossos alunos é meio óbvio, né? Eu tenho vários alunos que se não existe na internet, não existe no mundo, mas essa não é a realidade de quem convive nos arquivos, não é a realidade do pesquisador. Então eu trouxe para vocês alguns exemplos de projetos de história digital em que há digitalização de arquivos. O primeiro desses, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui no... O primeiro desses é esse que é o Vale das Sombras. É um projeto digital sobre a Guerra Civil Americana. E eles fizeram um barato, um jeito que você pode clicar em qualquer uma dessas áreas aqui e ter acesso, por exemplo, a cartas e diários, tá, de antes da Guerra Civil. E aí você tem acesso direto às fontes e pessoas em todos os lugares do mundo podem pesquisar sobre isso. Além disso, você ainda tem, por exemplo, estatísticas. Então, são fontes que são documentos produzidos pelo Estado. Por exemplo, a qualidade do solo para donos de escravos, quais são as indústrias usando trabalho escravo. E tudo isso fica na ponta dos dedos do historiador. Um outro trabalho importante é esse aqui. É o trabalho sobre os campos de internamento americanos, campos de concentração, de uma certa forma, americanos, no período da Segunda Guerra Mundial. E houve um trabalho enorme para colocar todas essas fotos, ou como essa, por exemplo, que é um barato do dia a dia nos campos de internamento japoneses nos Estados Unidos durante a Segunda Guerra. Isso foi feito em esforço em todos os Estados Unidos, com uma série de arquivos pessoais, em que as pessoas que sobreviveram aos campos, que ficaram nos campos, mandaram para um mesmo lugar. Então, esse é um primeiro dos grandes elementos que a história digital oferece a gente, é a acessibilidade. O Bruno, para você também, para fazer pesquisas que você está fazendo, essa história da acessibilidade das fontes fez uma diferença enorme, não fez? Bruno? Com certeza, né? Eu costumo dizer que hoje a gente tem que desenvolver uma competência, que é a competência também do arquivo online, né? Então, além do historiador frequentar bibliotecas, arquivos físicos, acho que hoje é fundamental fazer esse mapeamento de fontes digitais, enfim, isso com certeza é uma competência nova que a gente precisa dominar para fazer pesquisas mais completas, com certeza. E, na verdade, isso não é muito diferente do que historiadores fizeram no passado, porque, por exemplo, quem trabalha com história medieval tem que aprender a ler manuscritos medievais. E quem está trabalhando hoje com história tem que aprender também a trabalhar com essas fontes digitalizadas. Então, digitalizar o passado é uma parte importante da história digital. Mas isso não é o suficiente. Você ainda tem que aprender a apresentar essas informações de formas novas, atraentes, para pessoas que estão pensando de forma digital. E uma das coisas muito legais é que um pouco a linearidade da narrativa, ela pode ser usada. E deixa eu mostrar para vocês um outro projeto que é bem interessante. Peraí. Este aqui, do projeto de História Espacial de Stanford. Esse é um mapa da cidade do Rio de Janeiro. E aqui, se você clicar nisso,
você consegue ver a movimentação de escravos entre 1850 e 1890. Estão vendo esses pontinhos todos aqui? Cada um desses pontos é uma transação comercial em que escravos foram vendidos e comprados. É onde eles moravam antes e onde eles passam a morar. Então, a história digital te permite apresentar dados que são móveis, que se mostram a sua mobilidade através do tempo. E uma vez que o pessoal de Stanford fez um trabalho enorme nessa digitalização da cidade do Rio de Janeiro. E uma vez que você digitalizou, você pode colocar um monte de outras informações por cima. Por exemplo, esta aqui. Essa aqui é o mesmo mapa digital da cidade do Rio de Janeiro, mas que agora mostra as aparências da febre amarela na epidemia de 1850. Estão vendo cada um desses pontinhos azuis são tuberculose. Os amarelos são a febre amarela. Olhem só quantos casos. Isso, num gráfico, ele acaba não tendo esse mesmo impacto. Mas num gráfico digital que se mobiliza, que se mostra, ele dá um impacto diferente, permite a gente ter uma análise diferente dos fatos. Keila, você trabalhou um pouco com esse trabalho lá do Zephyr, né? Lá de Stanford, não foi? Você deu uma olhada no que eles fazem? Eu trabalhei consultando, justamente pensando do ponto de vista da análise histórica, por exemplo, da escravidão, qual é a vantagem da gente ter os elementos espaciais anotados. E agora, na minha pesquisa, eu venho vendo que esses dados, por exemplo, da movimentação de escravos, eles são absolutamente importantes para a gente entender várias questões relativas às fugas, à movimentação pela cidade, aos lugares de moradia, e por aí vai. O que eu acho um barato é que, uma vez feito esse mapa, você pode incluir escravos. No meu caso, eu incluí um monte de informações sobre esgotos, que é o negócio que eu trabalho. Tem esse pessoal que tem trabalhado com a febre amarela, com a saúde. E isso me leva ao terceiro ponto importante desse trabalho de história digital. É a capacidade que a gente tem de colaborar, de trabalhar com colaboradores tão mais distantes. E aí tem alguns mecanismos, alguns instrumentos que são importantíssimos. Um deles, que tem me acompanhado desde a minha pós-graduação, é esse aqui, a HNet, a rede de humanidades e ciências sociais, com milhões de listas de discussões que cada pessoa pode se envolver. Elas são, na maior parte, em inglês, mas você pode fazer em várias outras línguas. Nós temos uma de História Ambiental da América Latina, que é em espanhol e português. E a partir daí você acaba criando modelos e trabalhos diferentes. O meu primeiro contato com história digital, de fato, foi isso aqui. Esse é o meu website de História Ambiental da América Latina, uma bibliografia online, que eu comecei a fazer em 1998, meu Deus, no século passado. E aqui, então, você tem, por exemplo, uma discussão do que está acontecendo na história digital e tem uma possibilidade de procurar um banco de dados que eu criei através de colaboração com meus colegas, em que você, por exemplo, digita Dean, e aqui você tem todos os trabalhos feitos por Warren Dean sobre o assunto, peraí, deixa eu ver se eu consigo, sobre o assunto de história ambiental da América Latina, tá? Então, deixa eu voltar aqui para a minha cara. Então, são esses os três principais elementos para mim quando a gente fala de história digital para o pesquisador. O primeiro é o acesso às fontes. E agora ele permite que você faça um bom trabalho de filtragem antes de visitar os arquivos. Não substitui os arquivos. Você ainda tem que ir lá. Ainda tem que fazer a sua bolsa sanduíche e ir para o arquivo de verdade. A segunda coisa é essa de pensar em formas diferentes de apresentar material. E não é só para os teus alunos, não. É também para os teus colegas, é também para você aprender a pensar de forma não só linear. Como historiadores, nós somos muito ligados à narrativa, e isso vai ser sempre. Mas há narrativas não lineares. E acho que é um pouco isso a história digital nos ajuda a trabalhar, na ideia do hipertexto, etc.
E a terceira coisa é como isso modifica o jeito que a gente colabora e entra em contato com outros historiadores. Eu acho que esses 3 elementos, com a história digital, eles mudaram muito o cotidiano do historiador. Era isso que eu queria dizer, Flávio. Espero que tenha ajudado. Muito obrigado, Lise. Certamente você levantou várias questões que serão depois aproveitadas já em seguida nos nossos debates. Aproveitando, inclusive, já deixa sobre o caráter colaborativo e a possibilidade de intercâmbio que a internet possibilita, quero já anunciar que nós estamos agora com 203 telespectadores. Passo agora a palavra para Keila. A professora Keila se propôs a discutir conosco como a revolução digital ela tem influenciado a maneira como nós ensinamos, tanto nos níveis fundamentais, como médio e superior. Keila tem várias experiências nesse sentido e vai um pouco conversar e compartilhar conosco aqui. Keila, por favor. Bom, gente, boa noite. Eu queria primeiro dizer que, assim como a Lise, eu estou bem feliz de poder participar desse debate, justamente porque é um momento que a gente tem de começar a compartilhar, né, falando em compartilhamento, compartilhar um pouco a experiência que em vários âmbitos nós vemos tendo nessa área de história digital, né? Então, o que eu queria começar pensando no âmbito da educação, né? Pensando no âmbito do ensino de história, que talvez quando a gente fale de internet, que já foi chamada de quadro negro do futuro, né? Depois virou quadro branco, que quando a gente pensa em ensino, a palavra que é mais importante do que ensino quando a gente fala de internet é aprendizagem, né? Quer dizer, a internet como um local de aprendizagem, de difusão de aprendizagem, e não propriamente, não apenas propriamente de colocação do espaço do professor. Então, é claro que aulas online ou debates como esse que a gente vem fazendo são instrumentos excelentes, né, e que eles são excelentes pela possibilidade de difusão e de relação que a gente tem. Quando é que a gente teria aí 200 pessoas no auditório, né, nos ouvindo numa noite de terça-feira? Mas mais o que eu gostaria de pensar com vocês um pouquinho hoje, é mais em como é que a internet pode possibilitar para quem se conecta, grupos de alunos, né, nas escolas e nas universidades, novas formas de aprendizagem. Se a gente for lembrar, isso já está por trás da ideia da criação das primeiras universidades abertas na Europa, né, que foram criadas na década de 60 ainda, com a ideia do ensino à distância. E especificamente no campo da história, uma das coisas que eu acho que a gente pode se perguntar é se a internet, de fato, contribui para construir uma história pública em si, quer dizer, com os procedimentos metodológicos, da forma como a gente pensa, com as referências mais acessíveis ao grande público. Eu sei que todo mundo que trabalha com educação deve ter vários professores aí nos ouvindo. Quando a gente pensa em internet e pensa em educação, uma das primeiras coisas que a gente pensa é sobre o plágio. Né, assim, todo mundo aqui tem uma história triste para contar de algum grande plágio que encontrou, um trabalho maravilhoso de um aluno que, quando você olha, é uma cópia inteira, né, da internet, e a gente acaba se sentindo meio policial, né, procurando crimes de autoria no Google. Justamente a questão da autoria, né, que eu queria levantar, eu acho que é um dos elementos mais interessantes da gente se pensar quando pensa educação e ensino de história na internet. Né, uma das questões que eu acho que é muito interessante a gente pensar, pensando que um elemento fundamental é o processo de produção desse conhecimento histórico, além da apresentação dele, evidentemente, é discutir com os nossos alunos a possibilidade que a internet traz de discutir com os nossos alunos a noção de autoria e das atividades compartilhadas. Então, até mesmo o exemplo do plágio, que, aliás, ele, na verdade, todo mundo sabe, não nasceu com a internet, né? Ele só torna
na verdade, mais fácil a gente pegar o plágio, né, quando ele acontece de textos na internet, mas é pensar que as atividades compartilhadas, né, como o exemplo que a Lise mostrou, como a nossa famosa Wikipédia, né, cujo, lá na Unirio, por exemplo, nós temos um projeto maravilhoso feito pela professora Juliana Bastos Marques, sobre história romana, de verbetes compartilhados, e um projeto que eu queria mostrar para vocês, que ainda não está plenamente pronto, mas está quase. Vou compartilhar. Mas que está praticamente pronto, que é esse... Está aparecendo? Não, está aparecendo na minha cara. Desculpa, gente. Eu vou tirar isso. Depois para vocês, se eu conseguir, eu descompartilho a tela, porque ele está fazendo várias vezes. É um projeto de um dicionário virtual de bacharéis e advogados no século XIX, que ele é feito através da autoria compartilhada. Ou seja, ninguém é autor de verbete nenhum, e, ao mesmo tempo, todos os colaboradores são autores desse verbete. É um dicionário só histórico, e a ideia é que ele possa justamente não só subsidiar pesquisas, mas ser um exemplo, e a gente vai abrir o sistema depois, um exemplo de atividades que podem ser feitas em coautoria, né? E aí, inclusive, acabar com a ideia propriamente da coautoria, mas da múltipla autoria, como é a questão da internet contemporânea. E o outro projeto que eu queria mostrar para você foi, né? A Lise mostrou. Uhum. A outra, para continuar, e aí especificamente no campo do ensino fundamental e médio, o que a internet pode ser um meio absolutamente fundamental é que, embora nós, historiadores, nós continuemos indo aos arquivos, embora todos nós, como a Lise bem disse, não podemos de maneira nenhuma abrir mão de ir aos arquivos originais, de ver os documentos originais, os nossos alunos das escolas certamente não vão fazer isso. E ao não fazerem isso, um dos elementos que pode ser muito importante para a gente é justamente mostrar esses arquivos e esses documentos de uma maneira que eles possam entender que a história não é algo que cai do céu escrita daquela maneira, que tenha uma única interpretação e que seja contada por alguém que não fez previamente uma pesquisa. Quer dizer, um dos nossos papéis principais quando a gente trabalha com ensino de história usando a internet, é justamente mostrar que a narrativa histórica ela é sempre construída, e ela é sempre construída baseada em documentos. E foi com base nisso que eu fiz com a minha colega Anita Almeida, que também é minha coautora no projeto do dicionário, do site Detetives do Passado. Lise, você pode mostrar? Não sei se eu vou conseguir já de novo mostrar. Deixa eu ver se eu pego aqui. Eu não sei por que dessa vez não está dando certo. O meu deve estar... Vê se agora dá. Está mostrando, Bruno? Tá mostrando. Tá mostrando. Esse site Detetives do Passado, que ele está absolutamente aberto para quem quiser ver, a ideia dele é justamente possibilitar que as pessoas, alunos do ensino fundamental e médio, se coloquem no lugar de uma pessoa que viveu no mundo da escravidão no século XIX e, a partir daí, possam entrar em contato com situações reais, com fontes reais e elaborar
hipóteses e realizar tarefas que façam com que ela entenda o que é a nossa atividade do historiador. Esse processo, que eu repetindo, é o processo de produção do conhecimento histórico, que a gente pode apresentá-lo de uma maneira que seja compreensível para os nossos alunos, né, do ensino fundamental e médio, é que eu acho que é um elemento absolutamente fundamental para que a gente possa democratizar não só o acesso às fontes, mas a maneira como nós analisamos essas fontes, a maneira como nós analisamos os documentos, que nada mais é do que a maneira como nós fazemos história. Eu acho que é isso que eu tinha para dizer. Eu queria pedir desculpas para vocês pela confusão técnica aqui, e eu vou colocar o link do site melhor aqui embaixo do meu nome. Obrigada. Keila, muito obrigado. Eu acho que a sua apresentação não perdeu em função desses problemas técnicos, mas também graças à internet é muito fácil qualquer um dos nossos internautas ter um rápido acesso a esse joguinho dos detetives do passado, que é de fato muito instigante e muito pedagógico. Antes de passar... Pois não? Uma ideia, talvez o que a gente possa fazer, a Ampul Rio e o Café História, é colocar os links para todos esses projetos da Keila, aqueles que eu falei, na própria página em que a gente está apresentando isso. Mais uma coisa da história digital. Com certeza, Liz, vamos fazer isso sim, acho que vai facilitar bastante. Excelente, Liz. Bom, já estamos nesse momento com 245 telespectadores, e eu passo agora a palavra ao Bruno Leal, que é o nosso colega da rede social Café História. O Bruno, ele vai um pouco conversar conosco sobre as principais transformações da divulgação da história pelas mídias digitais, e vai nos contar também um pouco da sua história como mediador, né, da rede social Café História. Bruno, com a palavra. Obrigado pela apresentação, Flávio. Liz e Keila, é um prazer enorme participar desse evento com vocês. Eu aproveito para agradecer bastante ao Felipe Menezes, que está nos bastidores, nos ajudando um pouco com essa parte técnica. E, claro, gostaria de saudar todos aqueles que estão nos assistindo nesse momento. Essa é, com certeza, uma daquelas ocasiões onde nós podemos sentir de forma muito clara o que é fazer parte, de fato, de uma rede social, né? Há, nesse momento, mais de 250 pessoas acompanhando o nosso papo. E eu começo justamente falando sobre o título desse debate, História Digital. Afinal de contas, o que significa esse termo, essa expressão que interessa e que desperta a curiosidade de tanta gente numa terça-feira à noite de novembro, né? Bom, até onde se sabe, esse termo ele foi utilizado pela primeira vez no âmbito acadêmico no ano de 1997, quando se criou o Virginia Center for Digital History, um centro de estudos vinculado à Universidade de Virgínia, nos Estados Unidos. Naquela época, os historiadores responsáveis por esse centro, o Ed Ayers e o William Thomas, usavam o termo basicamente para se referir à disponibilização de fontes primárias na web, e nada mais. Com o passar do tempo, esse termo passou a ser empregado em artigos, apareceu em palestras, foi utilizado por outros pesquisadores, e o seu significado original, lá do final dos anos 90, foi então se transformando, ampliando. Eu trabalho com uma definição bem objetiva. História digital, para mim, é um campo de estudos que busca representar, ensinar e produzir questões históricas a partir das chamadas mídias digitais, sobretudo a internet. Pelo menos 3 dimensões do ofício do historiador foram sacudidas nos últimos anos por essas mídias digitais. O ensino, a pesquisa e a divulgação de história. O que eu me proponho a partir de agora é comentar um pouquinho sobre essas transformações no campo da divulgação.
A pergunta que eu me faço nesse sentido é: o que as mídias digitais têm a ver com a história? Para responder isso, eu destaco 4 itens. O primeiro desses itens talvez seja aquele mais óbvio de todos. Eu estou falando aqui da ampliação do poder de fala e da ampliação do poder de escuta. Ou seja, através da internet, nós, historiadores, temos condições técnicas de falar com e falar para um número muito maior de pessoas do que há 20 ou 30 anos. Nós hoje utilizamos blogs, redes sociais, canais de vídeos. Temos à nossa disposição bancos de dados de artigos, contamos com plataformas para lançamento de livros e testemunhamos, claro, uma gama enorme de revistas acadêmicas. O que é interessante, cada vez mais essas revistas estão migrando de um formato impresso para um formato digital, que obviamente é multiplataforma. O grande barato dessa realidade é que exatamente esses mecanismos abrem a possibilidade da circulação, de uma circulação inédita do conhecimento nos nossos meios especializados. O segundo item é talvez o mais curioso. Trata-se da questão da disponibilidade. O que eu quero dizer com isso? A web tem tornado os pesquisadores mais acessíveis, mais disponíveis. Já é grande, eu acho que isso é notório, o grupo de historiadores de referência em diversas áreas que hoje escrevem em blogs, que possuem contas em redes sociais, que transmitem palestras, que informam sobre o desenvolvimento das suas pesquisas mais recentes. Isso encurta distâncias enormes que faziam parte do nosso meio até bem pouco tempo atrás. E esse item me leva também ao terceiro item que eu gostaria de falar aqui hoje, que é o aprimoramento da comunidade acadêmica. Ora, se a circulação do conhecimento pode ser maior, se podemos acessar mais facilmente uns aos outros, se as nossas pesquisas, eventos e questões podem circular democraticamente, nós temos tudo para formar uma comunidade científica mais coesa, mais conhecedora de si própria e menos centralizadora. Por fim, eu chego ao quarto item. As novas mídias nos aproximam de um grande público, o público não acadêmico. E essa aproximação, na minha opinião, é extremamente estratégica. Quando a universidade rompe com certos isolacionismos, o saber que ela produz se torna ainda mais legítimo e valorizado. E com isso, claro, a gente consegue pleitear uma série de melhorias nas nossas condições de trabalho. E vale lembrar que hoje as pessoas estão ávidas por história. Em 2012, uma pesquisa nos Estados Unidos revelou um dado super curioso. O canal History Channel é a terceira marca mais amada pelos americanos, ficando atrás apenas da rede de lanchonete Subway e do site de compras Amazon.com. O que me parece mais importante disso tudo é que nós estamos diante de uma reaproximação da história com a comunicação. No fundo, essas duas coisas nunca podem ser vistas descoladas uma da outra. Mas, às vezes, parece que nós nos esquecemos disso, né? Nos esquecemos que fazer história é produzir um discurso ou uma narrativa e que é feita a partir da história dos outros, que será lida e conhecida por outros. Portanto, fazer história é fazer também comunicação. Nós nos comunicamos todos os dias com os nossos alunos, orientandos, orientadores, colegas de trabalho, críticos. Esquecer essa dimensão comunicacional da história, com certeza, seria um grande equívoco, né? Se o saber histórico ele não circula, e se ele não circula de forma aberta, democrática, esse saber não serve para nada. Não que a história deva servir para isso ou aquilo, eu não quero fazer aqui defesa de uma história utilitarista, mas ela precisa ser vista, precisa ser conhecida e principalmente confrontada. E, claro, né, as novas mídias, elas não são nem a salvação do mundo e nem são os anjos do apocalipse, né? É preciso que a gente evite a todo custo essas leituras simplificadas da questão. Nós temos muitos desafios, claro. Eu insisto, por exemplo, que as faculdades de História precisam, o quanto antes, criar disciplinas, sejam obrigatórias ou facultativas, voltadas para a divulgação científica. É muito importante que o historiador de hoje
domine minimamente a produção de textos para o grande público, que discuta diferentes técnicas de comunicação, que saiba realizar a produção de eventos e que possibilite, enfim, estabelecer uma relação menos conflituosa, por exemplo, com os profissionais da imprensa, como existe hoje. E esse é apenas, como eu disse, um dos desafios que a gente tem para enfrentar. Para finalizar o papo, eu quero mencionar o caso do Café História como um relato de experiência. Para quem não conhece, eu vou tentar aqui abrir o Café História, jogar aqui na tela, só um minutinho. Vocês conseguem ver? Eu estou vendo. Ah, legal. Agora eu tô. Bom, gente, o Café História, ele é uma rede social para historiadores e para quem gosta de história. Eu criei essa rede há quase 6 anos, em janeiro de 2008, e desde então ela vem tendo algum sucesso como plataforma de debate e divulgação de história. Nesses anos, o Café... sucesso é modéstia, hein, Bruno? Vocês que me ajudam com esse sucesso, né? E, enfim, o Café História, nesses últimos 6 anos, a gente produziu inúmeras matérias, entrevistas, realizamos a cobertura de eventos acadêmicos, divulgou simpósios, além de transmitirmos também algumas videoconferências. Eu acho que muita gente que está assistindo a gente agora se recorda das videoconferências sobre ditadura militar com o professor Carlos Fico, né? E sobre isso, eu acho que até a Keila e a Lise podem me ajudar um pouco, porque elas têm sido 2 grandes parceiras do Café. Keila, você em 2011, você publicou um excelente artigo no Café chamado A História que Está na Moda, Divulgação Científica, Ensino de História e Internet. E você, Lise, nos deu no ano passado uma entrevista que é hoje, nada mais, nada menos, que é a entrevista mais lida da nossa rede, né, sobre história ambiental, que é o seu tema, seu principal tema de estudo. E aí eu queria saber rapidamente de vocês sobre a importância, primeiro, desse tipo de parceria e, principalmente, que negócio é esse de escrever ou de falar para a internet? O que tem de diferente nisso, né? O que vocês pensam a respeito? Keila, você primeiro. Não, eu acho, Bruno, que primeiro o espaço que você dá para a gente é que é sensacional, né? Não é a gente que ajuda. E a ideia da divulgação, ela é absolutamente importante, como a gente vem dizendo, né? Eu atualmente acho que a atividade mais importante que eu faço, embora esteja com umas férias prolongadas, são as colunas que eu venho escrevendo na Ciência Hoje Online. Algumas delas alcançam um número enorme de leitores, e isso graças ao Facebook e ao Café História. Então, é uma maneira da gente finalmente conseguir conversar e falar com as pessoas que têm interesse em história. Vai, Lise. Bom, para mim tem uma coisa muito pessoal. Eu morei muito tempo nos Estados Unidos, foram quase 14 anos, e toda essa revolução das redes sociais aconteceu enquanto eu estava lá, morrendo de saudade da minha terra. E aí, primeiro foi o Orkut, que era ainda criado em 2004, que foi o meu primeiro contato com as redes sociais, e era a minha forma de ter contato com o Brasil, e mais especificamente com quem curtia a história do Brasil. Aí o Léo Marx, que agora está fazendo doutorado em Emory, criou uma comunidade de história e me chamou, entre outras pessoas. Eu era muito enxerida, ficava só escrevendo um monte de coisas, e me chamou para coordenar. E essa comunidade chegou a ter alguma coisa, eu acho que em volta de 60 mil pessoas. São níveis muito diferentes de diálogo. Depois a gente acabou criando coisas mais especializadas. Mas para mim era uma alegria e um barato entrar em contato com desde estudantes até professores de história. Aí, na medida que essas redes sociais foram crescendo, e elas foram também se especializando, criando seus próprios nichos, seus próprios grupos, há essa preocupação de maior ou menor privacidade, mas é uma experiência muito legal. E é uma experiência que eu não tive na minha graduação, eu estou vendo os meus alunos que vivem em função disso. Às vezes o meu problema é evitar que eles usem o Facebook dentro da sala de aula, mas é uma experiência de troca muito legal. Você tem que saber usá-la, você tem que saber separar joio de trigo.
Mas eu acho que, como você disse, é uma experiência que os historiadores vão ter que ter. É um instrumento a mais na mão dos historiadores. Legal. Não, realmente, Liz, como você bem colocou, a gente tem que estar atento, claro, são desafios, tudo isso é muito novo, né? Como eu comentei no início da minha fala, há 20 anos a gente não vivia esse tipo de experiência, então a gente está engatinhando ainda. Eu acredito muito que esse é um caminho que a gente precisa pavimentar, e claro, a gente vai errando, vai acertando, acho que isso faz parte, isso está no pacote, né, dessa grande experiência. Bom, isso é essencialmente o que eu queria falar. A seguir no espaço destinado às perguntas, que começa já já, eu espero ampliar um pouco mais esse leque de debates sobre história digital. Muita gente já fez pergunta, e quem quiser fazer ainda perguntas, dá tempo, basta acessar o Café História, que é http://caféhistoria.ning.com e, enfim, acessar o formulário e enviar sua pergunta. Bom, Bruno, muito obrigado pela sua exposição também. Nós temos agora a ideia é termos uma sequência de blocos de perguntas, mas os nossos colegas também têm um hábito de perguntas um para os outros. Então, por exemplo, a Keila acabou de me pedir para fazer 2 provocações aqui, e eu que gosto muito disso, já passo a palavra para ela. Keila. Então, na verdade, é uma provocação só, mas para todos nós, né, fazendo um pouco do advogado do diabo de nós mesmos, né, o que eu fico me perguntando, justamente por conta, no âmbito da pesquisa, né, menos no âmbito do ensino e da divulgação, é que se a gente nunca teve tantos acessos a tantos dados antes, né, temos dados em todos os formatos, espacial, mapa, arquivos inteiros digitalizados, vários jornais, revistas inteiras desde que foram criadas, todos os documentos da Biblioteca do Congresso, da Inglaterra, enfim. Nós temos muitíssima coisa online, né? E muito facilmente acessível de uma maneira rápida. Temos muitos livros também que a gente pode ler. A minha pergunta é, a história que a gente produz, né, a análise histórica, ela de fato melhora com o aumento de dados? O que a gente produz é melhor? E mais ainda, será que a gente lê mais? Ou que esse presenteísmo, essa rapidez da internet nos faz ler menos? Olha, do ponto de vista da pesquisa, eu estou entrando para responder para a Keila, Flávio. Eu não sei. É uma provocação. Eu não sei. Eu acho que ela é diferente, tá? Eu ainda não vi uma grande obra que eu possa dizer isso é resultado da história digital. Às vezes porque isso não fica óbvio. Mas eu acho que muda, porque muda também o jeito que a gente fala, o jeito que a gente lê, o jeito que a gente lê em diagonal. Eu ouço muito podcasts. Tem um podcast chamado Livros na História, em inglês. É fácil assinar pelo iTunes. E toda semana tem um livro novo. E eu já vi desses historiadores que falam sobre os seus livros recém-publicados, jovens historiadores, nenhum deles pode dizer que escreveu seus livros sem a internet. Agora, se esses livros são qualitativamente melhores ou piores do que aqueles 50 anos atrás, eu não sei. Eu acho que tem uma diferença na forma como a gente lê e escreve graças à internet. Eu vejo isso pela minha sobrinha de 10 anos, que tem uma relação diferente com o computador do que ela tem com o livro, tá? Mas eu não acho que a gente possa saber exatamente o quanto que é diferente e o que isso muda na nossa forma de ler e fazer história, por enquanto. Eu acho que vai demorar algum tempo a gente ver o impacto disso. Se você me permite, Keila, eu também eu fico muito com a Liz. Eu acho que como a gente está vivendo ainda esse momento muito de descoberta, eu acho que a gente está numa fase que eu chamaria uma fase de domínio ainda dessas ferramentas. Eu acredito muito, existe uma expressão na comunicação que é o empoderamento do indivíduo, né? Eu acredito muito que os historiadores estejam sendo empoderados, né, dominando essas competências. Eu posso dar um relato de experiência. Eu estou fazendo agora minha tese de doutorado, e eu já posso afirmar desde já que, com certeza, se eu não tivesse a internet me auxiliando, com certeza a minha tese seria muito diferente. Eu arriscaria dizer que ela seria um pouquinho mais pobre, porque eu consegui encontrar
uma série de documentos e num tempo relativamente menor, né? Então isso fez com que todo o meu trabalho fosse agilizado, né? Então eu acho que assim, a gente tem, o que é importante a gente avaliar hoje é que a gente tem um caminho muito promissor, né? Se isso vai ser melhor, se isso vai ser excludente, eu acho que depende muito da nossa capacidade de dar conta desse desafio. E aí, quando eu falo capacidade nossa, né, no coletivo, eu me refiro não só a nós, pesquisadores, individualmente, mas também às universidades. Bom, muito obrigado pelas respostas. Agora a gente vai passar para o primeiro bloco de questões. Nesse primeiro bloco, nós temos... vou endereçar as perguntas pela ordem das exposições. Portanto, a primeira pergunta vai para a Lise. Lise, quem faz a pergunta é o Jacques Hansen, de Cachoeira de Macacu, Rio de Janeiro. A pergunta dele é: boa noite, as pesquisas escolares na internet perdem alguma legitimidade ou afetam, de alguma forma, a avaliação dos alunos em ter fontes muito fáceis? Essa é a pergunta do Jacques. A próxima pergunta vai para a Keila. Ela vem do Ubirajara, de São Paulo, capital. E a pergunta é: de que maneira a história digital pode ser incorporada ao ensino fundamental e médio? Você conhece iniciativas nessa área? Que habilidades o professor deve possuir para esse trabalho? Por fim, Bruno, a pergunta endereçada a você foi feita por Franci Aparecida Carvalho de Amorim, de Anápolis, Goiás, e a pergunta é a seguinte: antes de falar em história digital, é necessário capacitar os docentes para trabalhar com essas tecnologias? Como lidar em situações em que alguns docentes não aceitem em trabalhar com essas tecnologias? Pois trabalhar com a história digital facilita a compreensão dos alunos. Então, passo agora para a Lise, que terá até, se não me engano, o que a gente combinou, uns 3 minutos para responder. Observo só antes que nós estamos, nesse momento, com 274 internautas assistindo nosso debate. Lise, por favor. Oi, Jacques. Eu acho que eu vou pedir para a Keila aí me ajudar, pedir ajuda aos universitários ali, e a Keila me ajuda. Mas eu não acho que tenha nenhum problema sobre ter fontes fáceis demais. Eu acho que quanto mais fontes e mais acessíveis, mais democráticas elas estão, melhor. No entanto, aí é como professora, né, como pesquisadora, eu tenho um problema, sim, na medida que muitos dos meus alunos, a primeira coisa que eles fazem é procurar na internet alguma coisa. E eu não me preocuparia tanto com isso se fosse só a primeira. O meu problema é quando é a única, né? O meu problema é quando o aluno ele afere a importância ou a legitimidade de um certo argumento pelas vezes em que isso aparece na internet. Esse é um problema grave, esse é um pouco essa preguiça que vem da facilidade da internet. Então, se não está na internet, não existe. Eu acho que a Keila tem alguns problemas também parecidos, não, Keila? Tenho. Eu ia dizer para o Jacques justamente que uma coisa que eu acho que é importante é que a gente tem que incentivar a pesquisa na internet, porque nós precisamos ensinar os nossos alunos a saber distinguir os sites legítimos dos ilegítimos, né? Aquilo que pode ser um local de pesquisa daquilo que não pode. E, sobretudo, como a Lise falou, é enfatizar que a internet não é igual ao mundo real, que existe livro, que existe biblioteca, e que da mesma maneira que tem coisas que existem na internet e não existem no mundo, sei lá como se fala, físico, a gente precisa da pesquisa fora da internet também. Ela é mais um caminho, mas eu acho que, mais do que poder, nós temos que incentivar isso e ensinar os nossos alunos quais são os bons sites e como que eles vão saber avaliar os sites que são legítimos. E depois, só para continuar, eu confesso que eu tenho um certo fetichismo da evidência. Eu gosto de pegar um papel empoeirado, eu gosto de pegar um romântica, né? Isso é um barato, isso é um barato. Eu acho que tem alguma coisa
mágica nessa fonte que passou os tempos e que eu posso ver um simulacro na rede, mas não é a mesma coisa. Senão é como aquela história dos meninos, os tais dos escoteiros, que foram limpar uma caverna dos Cro-Magnon e apagaram todas aquelas pinturas rupestres lá na França, né? E aí a pergunta é, ué, qual é o problema? Não tinha foto daquelas pinturas rupestres? Tinha, mas não é a mesma coisa. Há um certo fascínio no objeto que te liga ao passado. E isso, se é romantismo ou não, eu não sei, mas eu gosto. Eu particularmente também gosto, Liz. Às vezes eu acabo vendo somente esse discurso um pouco extrapolado, né? Às vezes eu vejo colegas falando, não, mas é a morte do papel, né? Então, às vezes eu acho que acaba existindo um certo fetichismo do documento, né? Mas é o que você disse na sua apresentação. Uma coisa ela não está substituindo a outra, né? Mas são elementos complementares, né? Acho que essa é uma chave boa de entendimento. Claro. Me perdi agora, eu acho que a gente já... Agora é o Bruno. Que é a Keila, que fala, né? Eu ainda não respondi ao Ubirajara. O Birajara, eu acho que a história digital foi o que eu tentei apresentar, esse projeto que eu venho desenvolvendo, que chama Detetives do Passado, que você acha, só botar o meu nome, Detetives do Passado, no Google, que vai aparecer, é uma tentativa, e muitos professores trabalham com essa ideia de WebQuest, né, que é de trazer para a internet questões que os alunos possam desenvolver através do acesso a determinados sites pré-selecionados. Então, isso eu acho que é um elemento importante para o ensino de história, como é que a gente usa a história digital na internet. E queria só dizer uma coisinha para a Lise sobre o papel, que eu também adoro. O papel ele é fundamental, não só porque o mundo digital pode desaparecer assim, e a gente ficou sem nada, mas também como tem detalhes que a gente não vê na imagem, né? Então, uma vez eu assisti uma palestra de uma professora que virou o papel assim e mostrou que um papel que da frente parecia que era um só, atrás ele era muitíssimo bem colado e, na verdade, era um atestado falso, era um assento de batismo falso, né, de um escravo. Então, isso faz toda a diferença, né? Bom, eu fiquei muito contente com a pergunta da Franci. Franci, de Anápolis, Goiás. Veja que coincidência. Eu trabalho desde 2005 com educação à distância, mais especificamente com formação continuada de professores. E eu trabalhei durante 3 anos com professores de Goiás, né? Então, achei super... enfim, fiquei super feliz com a sua pergunta. E é uma pergunta muito inteligente. A capacitação ela é fundamental. Você falou bem sobre um certo distanciamento dos profissionais de educação, né, pelo menos de um grupo, diante dessas novas mídias. E será que é só inserir essas mídias na escola? Não, com certeza não. A capacitação permite a esse professor que ele domine essa ferramenta, que ele entenda pedagogicamente qual é o objetivo daquilo tudo. Eu acredito que esse distanciamento ele ocorre principalmente de um grupo mais experiente de professores, né? E esse distanciamento, às vezes, eu vejo, por experiência, como um certo medo de não conhecer aquela ferramenta, de não dominá-la, ou ainda de não fazer parte dessa geração, né? Enfim, mas eu acredito que todo mundo é contemporâneo, né? Todo mundo está nesse barco, todo mundo está aprendendo também, todo mundo está conhecendo essas novas mídias, e eu acho que a melhor forma da gente desconstruir, desmontar um pouco desse medo, é sensibilizar os professores para a importância dessas mídias digitais, né? E isso a gente só faz realmente com capacitação de professores, né? Hoje a gente até utiliza mais a expressão formação continuada, né? Vai lá, Flávio. Bruno, muito obrigado. Vamos então para o nosso segundo bloco. E eu já começo com a pergunta para a Lise, feita pela Anitta Luquezzi, do Rio de Janeiro, capital.
A pergunta é: gostaria que a professora Lise Cedrez comentasse um pouco mais o dispositivo do hipertexto eletrônico e dos novos tipos de narrativas que podemos construir digitalmente, não lineares. Essa narrativa não linear, ela constrói uma outra relação autor-leitor, aluno-professor? Obrigado. A próxima pergunta, que vai para a Keila, é feita pelo William Rodrigues, de Jundiaí, São Paulo. Então, olá, boa noite. O excesso de informação disponível na internet, muitas do senso comum, podem gerar um desinteresse por parte do aluno em relação ao conteúdo do professor em sala de aula? Abraços e parabéns pelo site. A última desse bloco vai para o Bruno e é feita pelo Fred Oliveira, do Rio de Janeiro. Saudações. O historiador do mundo digital ainda será, de fato, um historiador? Qual é a perspectiva sobre a credibilidade da fonte online diante da mutabilidade da informação? Lise, é contigo. Pois é, muito obrigada, Anita. Oi, Anita, antes de mais nada, muito obrigada pela pergunta, e eu acho interessante, e a minha resposta é um pouco parecida com aquela da anterior. A gente ainda está desenvolvendo. Tá? Eu comecei a trabalhar com a ideia de hipertexto para a produção acadêmica em 1996, quando eu estava fazendo o mestrado, e o meu professor de linguagem e história me mostrou um trabalho de poesia que era muito baseado naqueles jogos de dragões e castelos, em que você vai jogando, roleplay, você vai jogando e você vai descobrindo, inventando o fim da tua própria história. E na poesia acontecia isso também. Você tinha uma poesia muito bonita chamada Penélope, em que o leitor, na medida que ele lia a poesia, ele ia clicando e ia entrando numa narrativa diferente. Em história, a gente, infelizmente, ainda é bastante conservador. Nós ainda estamos brincando com isso. Já existe, eu sou editora de uma revista, a revista Topoi, revista de história, que é do programa de pós-graduação em História Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E a revista é totalmente digital, então já tem um hipertexto ali, porque você vê a revista e você simplesmente clica para ter acesso ao PDF, ao artigo. Dentro do artigo, qualquer fonte que seja digital, hoje ela tem um link clicável. Quer dizer, por exemplo, se você citou alguma coisa que vem da internet, você pode clicar na própria nota de rodapé do texto e ele te leva àquela fonte, né? Isso está sendo feito, mas ainda tem muito para mudar. Tem várias revistas que começam a misturar música e links e fotos e imagens, e algumas daquelas experiências de projetos de história digital, de gráficos que se movem, que está tudo sendo colocado no texto, e que o próprio leitor pode decidir o que vai privilegiar agora ou não, se vai ler a narrativa corrente ou se vai dar uma olhada nas fontes. Mas isso é tudo para começar. Tá? Agora, esse ano, em março de 2013, eu descobri que pela primeira vez o Journal of American Historians, que é um dos mais importantes revistas de historiadores dos Estados Unidos, aceitou pela primeira vez um texto não linear que é publicado na revista. É um texto que é publicado somente online, né, e que você mostra esses projetos. As grandes revistas norte-americanas, eu estou pensando no Journal of American Review, of Hispanic America Review, eles têm áreas que eles chamam de história digital, projetos de história digital dentro da revista. Nós estamos fazendo isso há pouco. Eu espero para o próximo número da Topoi, em junho do ano que vem, eu espero que a gente vá ter um artigo sobre história digital, e eu tenho tentado cada vez mais buscar incentivar que os nossos autores incluam instrumentos de mídia dentro dos artigos dele. Keila? Bom, eu vou então responder a pergunta do William. William, obrigada pela sua pergunta. Eu acho que ela é uma pergunta absolutamente pertinente, né, sobre o excesso de informação.
eu acho que o nosso desafio como educadores é justamente como que a gente vai transformar tanta informação em conhecimento, né? Como é que essa informação ela vai ser passível de análise, como é que essa informação vai fazer com que o nosso aluno consiga construir uma visão autônoma de mundo, uma visão crítica. Então, o excesso de informação, ele, não sei se ele exatamente causa desinteresse, porque, em geral, o aluno é muito curioso, né? O que eu arrisco dizer é que o que causa desinteresse, em geral, é menos esse âmbito, né? Tanta informação, mas mais a maneira ainda muito tradicional e muito distante da realidade do aluno, que é a maneira como nós ainda damos aula de história. E aí nós, é claro que eu estou me incluindo, isso vale para o ensino superior, vale para o ensino médio, vale para o ensino fundamental. Né? A realidade desse aluno é a realidade cheia de informação e a realidade de um aluno ávido e curioso por saber. E, em geral, muitos de nós, sem querer, às vezes até atrapalhamos, né, esse processo. Então, eu espero que a gente possa também, nos aproximando desse mundo, que a gente possa ajudar esses alunos a fazerem essa operação que ela é tão fundamental, que é a da transformação da informação em conhecimento. Legal, Keila. Eu agradeço ao Fred, aqui do Rio de Janeiro, pela pergunta dele, pelo interesse no debate. Fred, com certeza o historiador, o pesquisador que lida com fontes digitais, ele não vai deixar de ser historiador, com certeza. Isso permanece, né? Então, não estamos em perigo. Acho que isso só reforça a nossa profissão. Na verdade, acho que esse ofício está, sim, em transformação, né? De repente, a gente precisa estar atento para essas novas roupagens, para essas novas possibilidades. Eu acho que é isso que está acontecendo, uma releitura do que é o nosso ofício, né? Hoje o historiador não está dentro somente das bibliotecas, dos arquivos, mas também na internet, pesquisando fontes digitais. Em termos de credibilidade, eu acho que quando a gente pensa em história digital, em digitalização de fontes primárias ou secundárias, a credibilidade, claro, isso vai muito do site que a gente está acessando, então quando você, de repente, procura um arquivo dentro da Biblioteca Nacional, do site da Biblioteca Nacional ou do Arquivo Nacional, você sabe a procedência, você pode confiar nesses espaços, né? Então, acho que essa é a principal leitura crítica que o pesquisador deve ter. O que mais me preocupa é isso que a Keila colocou sobre o documento de escravidão, né, Keila? Que, às vezes, esses documentos, se você não tiver um tratamento muito atencioso, interdisciplinar, o historiador ao lado do arquivista, de repente essas coisas podem passar batidas, um documento colado no outro, uma anotação atrás de uma cédula ou de um papel, isso pode se perder. Então, eu acho que o principal desafio para quem está fazendo digitalização de acervos é fazer esse tratamento de forma segura, de forma interdisciplinar, para que esse tipo de coisa acabe não passando. Posso fazer tem uma coisa, Bruno. Keila, você primeiro. Pode falar, Keila. Não, tem uma coisa que a gente nem falou ainda, que a gente está falando muito de digitalização, mas é justamente do oposto. Quer dizer, do documento que é criado já em formato digital, que nunca existiu em papel e nem vai existir. E como é que a gente vai trabalhar com documentos como esses, que mudam processos hoje, por exemplo, que eles aparecem e são descartados em 3 meses no universo digital com um clique. Né? Então, como é que o historiador, o arquivista, vão guardar esses documentos? Como é que esse documento ele vai ter um caráter de confiabilidade no futuro, né? Pensando na maneira como nós confiamos nos nossos documentos, isso só falando dos documentos em papel. Então, esse documento que já é criado em formato digital é um enorme desafio para nós. Com certeza. E aí eu te pergunto, quantos e-mails você recebe e você envia todos os dias? Uma estimativa. Bruno, era isso. Não tem ideia, né? Porque é realmente muita coisa. Então, acho que esse é um desafio e tanto para o historiador do tempo presente, né? Para os historiadores do futuro. Quer dizer,
Se antes a gente achava delicado tratar diários, cartas, imagina, como é que a gente vai tratar, então, de correspondência por e-mail, né? Principalmente, imagina as correspondências diplomáticas, por exemplo, né? Então, esse é um desafio que o historiador do futuro vai precisar, enfim, resolver. Você queria mostrar alguma coisa, Olísia? Era isso aí. Esse que vocês estão vendo aí é um artigo que eu escrevi em 1998. Era o uso da internet como fonte para a história ambiental. 98 você estava na escola ainda, Lísia. Que eu 98, não era nem nascida em 98. Em 98 eu estava terminando o mestrado. E a minha pesquisa na época era a Greenpeace e o trabalho entre organizações não governamentais. Todas as minhas fontes, Bruno, eram digitais. Eram parte do Green Link, da rede de comunicação da Greenpeace. Então, como eu tinha trabalhado na Greenpeace, eu acabei salvando ao longo dos anos. E aí eu comecei a pensar nisso, exatamente isso. Os websites, eles desaparecem com muita facilidade. E todas essas mensagens, elas acabam desaparecendo no éter também. Então, o que eu estava imaginando era o que você estava dizendo, que o historiador do futuro vai ter que ser um hacker. A gente vai ter que aprender a entrar em computadores antigos e a ler o que está escrito ali. A gente não vai encontrar uma pilha de cartas de Shakespeare do século XXI no fundo de um armário. A gente vai encontrar uma pilha de e-mails no hard drive que a gente não sabe como abrir. E isso fica ainda mais difícil quando você vê que esses words, por exemplo, vão mudando. O Word que a gente escrevia 15 anos atrás, o Word 1, ele não é mais lido no Word de hoje. Então, os softwares também modificam a nossa capacidade de ler documentos antigos. Era só isso que eu ia dizer. Flávio? Bom, não sei se vocês estão me ouvindo. Estou escutando, Flávio. Eu tive um problema e tive que mudar agora o computador. Eu consigo fazer as perguntas. Um momentinho só que eu tenho que fazer a pergunta para vocês aqui. A primeira pergunta, ela é um pouco extensa, mas eu acho interessante fazer, ela é direcionada, obviamente, para a Lise, e ela é feita pelo Jairo Antônio Melo, e ela vem de Bucaramanga, Colômbia, e está em espanhol. Vocês me escutam bem? Sim, até agora sim. Então, Lise, primeiro, não sei se é possível perguntar em espanhol, mas, de todas as formas, espero que me entendam. A pergunta é a seguinte: na web, na atualidade, permite que muitas instituições, grupos e pessoas divulguem, digitalizem e compartilhem recursos para a história, tais como fontes documentais, livros, artigos, multimídias, áudios, vídeos, etc. Isto converteu a internet num oceano de fontes que é difícil de navegar. Nesse contexto, surge, ela fala da mineria de dados, que eu acho que é a ideia de peneiração de dados e metodologias como a leitura à distância, distant reading. E aí vem a pergunta: existem experiências no Brasil que implementem essas metodologias para a história? Consideram que poderia ser um próximo passo na história digital, uma espécie de história 3.0? A próxima pergunta é para Keila. A pergunta vem da Ana Lucchesi, do Rio de Janeiro. Outra? Acho que é a mesma, não? Era Anitta Lucchesi, a outra. Não, é uma outra pergunta. Essa, não sei, não. Aqui está a Ana Lucchesi. Gostaria que a professora Keila Greenberg pudesse comentar um pouco mais sobre a relação entre história digital e história pública. Se possível, comentando um pouco mais a história pública, já que no Brasil acaba também de surgir uma rede de história pública. E a última pergunta é para o Bruno.
E a pergunta é, Bruno, o Café História, como está sendo recebido no meio acadêmico? Lise. Oi, Jairo. Bom, a minha primeira resposta para ti é dizer eu não sei. Eu não Só um sei minutinho, no Brasil. Flávio, Pois não. a gente tá escutando um pouco de eco. Enquanto a gente fala, será que você pode diminuir o seu volume? Colocar ele no Pois não. mínimo? Tá? Obrigado. Vamos ver se melhora agora, Lise. Tá bom. Jairo, oi. Muito obrigada. Poxa, eles estão ouvindo a gente da Colômbia, isso é um barato. Eu não sei te responder. Eu não sei se existe no Brasil alguma introdução de formas de ler a internet. Eu acho que a gente já está muito no começo ainda. Essa questão de excesso de dados, essa necessidade de minerar dados, ela é uma questão que a gente já trabalhou outras vezes, esse negócio de saber qual é o dado que a gente quer manter, qual é que não quer manter. Mas não é um problema novo para o historiador. Qualquer pessoa que tenha entrado num arquivo pessoal entende as dificuldades de saber o que você vai preservar, o que não vai. Eu acabei de passar isso quando a minha avó faleceu. E descobri que coisas que eram profundamente importantes para mim, para o historiador, não tinha muita ideia de onde manter. E aí você tinha a questão de como manter, e no caso da minha avó, a gente ainda tinha a questão de saber quem é que ia manter isso, que tipo de espaço. Então essa questão de decidir, e é uma decisão difícil, o que é importante, o que não é, o que você vai manter, o que não vai, ela não é nova, ela só adquire novas roupagens aqui na internet. E acho que você tem mediadores maiores entre você e o dado que trazem outros tipos de dificuldade. Por exemplo, quando você procura uma determinada coisa no Google, a forma como vem 1,5 milhão de respostas. Não tem como saber se a resposta que você quer, aquela que é importante, é aquela que aparece no topo da pesquisa Google ou lá no final. Todo web designer que se preza sabe maneiras de trazer o seu próprio website para o topo dos sistemas de busca. E o historiador tem que conseguir passar através disso. Como no passado o historiador tinha que conseguir passar através daquela história que era feita só pelos poderosos, só pelos letrados. E a gente descobriu novas maneiras de chegar naquela história feita de baixo, naquela história feita pelos iletrados, valorizando um monte de outras técnicas. Eu acho que a gente ainda está no processo, e de novo eu volto porque o Bruno estava dizendo, a gente ainda está no processo de empowerment, de se apoderar desses recursos. Então a minha resposta é um não sei, e um segundo, eu espero que a gente desenvolva logo essas técnicas de trabalhar com a internet. Keila? Ana, obrigada pela pergunta. Eu acho que foi muito boa, porque a gente vem pensando muito justamente nesse âmbito da história pública, né, que é uma expressão que eu acho muito feliz, que junta, na verdade, um pouco o que a gente está tentando fazer, tanto na área de ensino, quanto na área de divulgação, pessoas que trabalham, por exemplo, com patrimônio, com todos os elementos que, de certa maneira, são uma interface entre aquilo que a gente produz na universidade e a sociedade. Então, eu acho que hoje existe um interesse e uma preocupação muito maior dos historiadores da academia em fazer chegar o conhecimento ao público em geral, né, tornar público esse conhecimento que, inclusive, em geral, é financiado com recursos públicos, né, diga-se de passagem, para esse grande, na sociedade. E o meio digital é um deles. Né? Então, a história digital, como a gente vem falando aí ao longo do debate, o Bruno falou muito, ela é um meio sensacional, muito eficaz de fazer com que essa história se torne cada vez mais pública. Legal. Eu vi que chegou aqui uma última pergunta também aqui para mim, Bruno Café História, né, como está sendo recebido junto ao meio acadêmico, é o Jorge Viana, de Juiz de Fora, lá de Minas.
Olha, Jorge, tem sido muito legal, né? Há algumas iniciativas na web também de história, redes sociais e blogs, mas são espaços mais voltados para o professor de escola, para o estudante, principalmente aquele que está fazendo vestibular. O Café História, ele tenta dar conta não só desse estudante de ensino médio e de professor, mas também dá conta dessa história acadêmica, né? Do estudante de graduação, do professor. Então, por isso que eu chamo pessoas para escreverem artigos, para transmitir videoconferências, realizar debates online como esse, né? A ideia é criar um espaço que seja comum entre a academia, o grande público e o ambiente escolar, né? Eu acho que quando eu criei o Café História, eu sentia que existia uma lacuna, né? Não existia algo que atendesse a esses três públicos, colocasse esses três públicos para conversar na internet, né? Então, muito em torno disso também, eu criei o Café História e até agora eu estou tendo, enfim, um feedback muito bacana dos meus colegas de universidade, né? São sempre muito solícitos quando eu preciso de alguma ajuda, né? Eu sou, por exemplo, da área de contemporânea, né? Então, eu tento não ficar muito na contemporânea no Café História, então chamar alguém de Egito antigo para conversar, alguém de história moderna, né? Então, tentar movimentar ao máximo o Café História de formas diferenciadas. Flávio? O Flávio parece... Flávio, você está ouvindo a gente? Flávio? Está escutando? Bruno? Pode ir, Flávio. Alô? Sou eu agora. Isso. Terceiro bloco? Estamos com problemas técnicos aqui que estão nos atrapalhando, mas vamos lá. Temos agora um terceiro bloco. Na verdade, as perguntas estão sendo filtradas mas na terceira leva só chegou aqui. Não, na terceira... tá certo, tá aqui. Essa foi a última, não foi? A terceira leva foi a última. Tem ainda uma pergunta. Sim. Nós já fizemos os 3 blocos? Não, né? Já. Eu respondi então... a Anitta e o Jairo. Tá certo. Tem ainda uma pergunta. Tem ainda uma pergunta que também acho interessante, e a gente pode fechar com ela, permite alguns comentários dos outros participantes, mas que é interessante porque ela foi endereçada pela Maria Luísa Teixeira Vasconcelos. Ela é brasileira, mas trabalhou como professora de História em Portugal. Ela mandou a pergunta de Marvão, Alentejo, Portugal. E era direcionada inicialmente para o Bruno. Olá, você tem interesse em conhecer uma experiência que fiz com meus alunos de ensino básico, 5ª e 6ª séries, aqui em Portugal, sobre a ditadura portuguesa e as guerras africanas, usando documentos externos e informações retiradas da web? Houve um cruzamento de materiais muito rico. Assim, houve entrevistas com militares, comandantes e comandados, muita gente no processo. Foram criados os trabalhos muito bons que circulam no site da Escola Garcia da Horta, em Castelo de Vide. Os alunos foram historiadores com minha orientação. Penso que esse meu assunto não é próprio para o debate, mas gostaria... bom, na verdade, não é uma pergunta, é um comentário que ela como as suas perguntas que a gente não pôde fazer a leitura aqui, elas serão depois respondidas offline e serão depois também postadas na rede social Café História. Né? Olha, eu só quero... Bruno? Acho ótimo, Maria Luísa. Aliás, um grande abraço a todos os colegas de Portugal que estão assistindo a esse debate online. Né? Tem sido cada vez mais frequente a presença de portugueses,
e de internautas de outros países pertencentes à comunidade de língua portuguesa. Então, com certeza, o seu projeto me interessa, Maria. Você pode escrever para caféhistoria@gmail.com contando o seu caso, e vai ser muito legal poder colocar isso no ar. Vamos conversar sim. Pode ir, Flávio. Bom, então, não sei se vocês me escutam... Tá. Não sei se vocês me escutam bem agora. Eu vou tentar aqui aumentar meu volume. Mas, na verdade, estamos já no momento em que devemos terminar nossa transmissão. Já esgotamos nosso prazo. Eu queria agradecer muito tanto a presença dos internautas que nos seguiram até aqui, quanto os debatedores. E eu acho que esse debate, ele, no mínimo, incitou muitas questões. Eu mesmo, em algum momento, quis dar o meu pitaco. Participar, são questões instigantes. Eu, como todo historiador, tenho trabalhado com a internet e evidentemente, tenho as minhas ponderações a fazer. Antes de entregar para que cada um dos debatedores finalize quero terminar apenas afirmando que esse foi um debate organizado em parceria entre a Ampu História e a rede social Café História, e intitulado História Digital, Ensino, Pesquisa e Divulgação. Lise, 30 segundos para um comentário para a gente terminar. Bom, para dizer boa noite a todos, obrigada de novo por que vocês estejam aqui. Nós temos uma comunidade no Facebook que eu criei, que se chama História Digital no Brasil, e a ideia é exatamente ser um espaço de troca desses tipos de experiências. Então, eu meio que convido vocês a se juntar a essa comunidade de História Digital. Muito obrigada por terem ficado até agora. Até mais. Keila? Eu também, como a Lise, queria agradecer aí a presença de vocês e dizer que o nosso debate ele é permanente, ele continua, e que se tem um lugar onde todos nós aqui podemos ser encontrados no mundo virtual. Então eu espero que possa continuar conversando com vocês sobre esse e outros temas relativos à história. Bruno? Bom, foi um prazer enorme, né? Se pudesse, a gente ficava aqui madrugada dentro conversando sobre esse tema que é tão fascinante, né? Tão novo, e acho que isso mobiliza muito a gente. Eu gostei muito desse bate-papo, eu espero que esse seja o primeiro de muitos, né? Não só envolvendo a gente, mas envolvendo também essa parceria entre o Café História e a Ampu Rio de Janeiro, né? E deixo aberto, enfim, o convite também para outras sessões da Ampu, que a gente faça mais esse tipo de coisa. E mandar um abraço, agradecer a todos aqueles que aguentaram até agora firmes assistindo ao debate. Um abraço para todo o Brasil, para Portugal, Colômbia, Argentina, em todos os lugares que a gente assistindo. Foi muito legal. Obrigado, Lise, Keila também, Flávio, foi muito bacana. Então, boa noite e despedimos aqui. Um abraço. Boa noite. Boa noite. Boa noite.